Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nós há 2 anos aproximadamente dissemos que a assunção da vice-prefeita Irma Lemos ao cargo de prefeita durante o mês de dezembro do ano de 2021 impediria que a sua filha, que já era vice-prefeita à época eleita, pudesse simplesmente pleitear uma reeleição para as eleições vindouras. Isto porque a Constituição Federal, no seu artigo 7, no seu artigo 14, parágrafo 7 e 5, versa sobre a ideia de que uma família não pode ficar no cargo de executivo durante 3 mandatos seguidos. Essa foi a tese levantada por nós e, desde logo, nós dissemos que, evidentemente, existia a necessidade de uma confirmação tanto do Tribunal Superior Eleitoral, assim como do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional. O que nós dissemos e o que a lei se preocupou com isso? Por quê? É bom frisar que quando a Constituição Federal brasileira foi feita em 1988, não havia previsão de reeleição. Só tinha a eleição, você passava os 4 anos, depois você não era candidato à reeleição e, evidentemente, não haveria nenhuma possibilidade de haver 3 mandatos seguidos de uma mesma família. Aí veio esse advento que foi emendada a Constituição através, se eu não me engano, de uma emenda constitucional, não sei se foi 19 ou qualquer coisa, não importa, mas uma emenda constitucional que veio estabelecer a reeleição e viu essa anomalia naquele meio. E é lógico que vários candidatos e vice-prefeitos que foram candidatos ou da mesma família se sucederam durante esse tempo. Algumas questões foram levadas à justiça, mas nós sabemos qual é o âmago da justiça brasileira, que ela não pode ser diferente da sociedade brasileira, que sempre foi escravista e que sempre teve privilégios para quem tinha algum tipo de poder, ainda que ele fosse temporário. E é por isso que é mais fácil direcionar as opiniões, a analogia da coisa para quem tenha o poder. Porque no Brasil sempre foi feito dessa maneira. Aqueles que não possuíam poder tinham que esperar a vida toda e encontrar o poder depois da morte, pois assim a Igreja Apostólica Romana nos ensinou que o sofrimento era algo que deveríamos suportar para alcançar o reino dos céus. E é por isso que até a Igreja tinha escravos. Dizendo isso a você, minha cara e minha nobre família conquistense, chamo a atenção para tanto o parecer do Ministério Público, que eu considerei pífio, e a sentença do juiz de Vitória da Conquista sobre o assunto rasa. Por quê? Porque não atentou contra nem a favor de nada, apenas sustentou aquilo que eu falei anteriormente, a questão de quem está no poder. Tipo assim, deixa estar para ver como é que fica. Até entendo e não gostaria de entender assim, que as pessoas falam, mas em Conquista ninguém vai decidir nada. Nos parece que nesse caso foi assim. Então, meus caros e minhas caras, recapitulando o que eu disse, vejam só. No dia, eu vou esquecer que eu já disse, inclusive, que no meu entendimento, qualquer substituição de vice-prefeito substituindo a prefeito deveria ser considerado mandato. Tudo bem. Aí existe uma tese de que substituição
é quando o titular retorna. Sendo assim, o vice era obrigado a assumir e não pode ser prejudicado para uma eleição posterior. E não é. Aí é que está o X da questão. E existe uma outra corrente, ou a mesma corrente, que explica o seguinte: quando o titular não retorna, aí entende-se como sucessão. Porque vocês vão entender já já por que eu estou dizendo isso. Bom, falado isso, foi exatamente o que eu disse logo quando levantei essa questão que provocou a ação judicial. Meus caros e minhas caras, no dia 18 de dezembro, a vice-prefeita Irma Lemos assinou todos os papéis pertinentes ao exercício de prefeita até o dia 31 de dezembro. Ora, se isso aconteceu, e de fato aconteceu, o titular não retornou. Ora, se o titular não retornou, o mandato acabou. Então, é sucessão sim. Significa que a partir do dia 18, isso eu estou falando sobre o aspecto da assinatura dos documentos. Todavia, desde o dia 6 de dezembro, quando o ex-prefeito de saudosa memória, Erzen Guzmão, adoeceu, que o comando da Prefeitura de Vitória da Conquista ficou a cargo da vice-prefeita Irma Lemos. Ocorre, meus caros e minhas caras, que daí, é colocado aqui pelo juiz, que coisa terrível, assinava dizendo prefeito em exercício. Eu pergunto a você, os atos praticados pelo prefeito em exercício têm validade ou não? São de pleno direito ou não? As decisões de vice-prefeito no cargo de prefeito em exercício podem ser modificadas? Não. Logo, é exercício pleno do cargo. E aí volta a questão da sucessão. Se no dia 31 de dezembro o ex-prefeito retornasse, ficaria na tese da substituição. Entretanto, ele não retornou. Pergunto a você no exemplo mais simples. Se você trabalha e simplesmente você não reassume o cargo por mais de 30 dias, o que acontece? Você perde o emprego. E quem está fazendo o que você fazia se torna titular, porque ficou titular no cargo. É assim ou não é? Na vida comum. Por que então na questão da administração pública seria diferente? Né? Bom, dizendo isso a você, é para informar aqui que a sentença, Nossa Senhora, veja bem, olha, eu vou ler aqui um trecho dela, não precisa ler tudo, tá ruim demais. Mas aí diz o seguinte, ó, isso é o juiz dizendo: ainda que o afastamento ocorresse por férias, ainda assim permaneceria substituição. Ué, claro, se o titular retornou. Mas deveria dizer, e se o titular não retornou das férias, o que é? É substituição ou é sucessão? É o caso aqui, meus caros. É como se o prefeito Erzen Guzmão, apesar de doente, tivesse tirado férias e não retornou. Se ele não retornou, o cargo é de quem? O cargo é da vice-prefeita. Aí ele diz mais o seguinte: se a vice-prefeita substituir o prefeito no último dia, ficaria impedida? Veja bem, não era para poder fazer esse tipo de alusão, tinha que decidir em cima da bobagem que foi feita aqui. Ainda que o afastamento ocorresse por férias, ainda assim permaneceria substituição. É verdade, aqui é o óbvio. Se o prefeito entra de férias e retorna, é substituição, concordo. Mas se o prefeito entra de férias e não retorna, é sucessão, camarada.
Porque, veja bem, é um jogo de palavras para justificar o injustificável. Nós, que aprendemos um pouco mais que a maioria do povo, temos a obrigação de respeitar aqueles que aprenderam menos e não ludibriá-los e iludi-los com palavras, com joguinho de palavras que o povo reconhece como certo. Pode ter certeza absoluta, eu faço aqui um desafio. 90% da população de Vitória da Conquista que tomou conhecimento dessa ação concorda que a substituição ocorreu e que a sucessão ocorreu também. Portanto, a prefeita estaria inelegível para um terceiro mandato. Porque a lei diz o quê? Você não pode 3 vezes, ou seja, 2 vezes sucessivas. Mas uma vez pode. E aí, meus caros e minhas caras, estabelece uma grande confusão, porque a lei ela trata de impedir a candidatura de alguém que seja vice-prefeito para ser candidato a prefeito, somente se substituir o titular, veja só, por qualquer período dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Ocorre, meus caros e minhas caras, que o pleito ocorre sempre no 2º domingo de outubro, mas o mandato termina no dia 31 de dezembro. Então, a lei que tratava daquela eleição próxima, ela não tinha nenhuma razão de incluir nesse bojo a eleição futura, além da que já estava em andamento. Todavia, o que o outro artigo, o outro parágrafo diz? Que nenhuma família, nenhum grupo familiar pode ter simplesmente 2 mandatos sucessivos. Mas pode 1. Então ninguém é contra. O que aconteceu? A prefeita Sheila Lemos, no uso das suas atribuições, transmitiu o cargo, mas não é porque a transmissão do cargo que vigorou a coisa, não. É o fato dela ser a prefeita, porque não existe nenhum documento nesse processo, nenhuma justificativa, além da ausência pela doença do prefeito eleito, que não tem nada a ver a eleição posterior, digo, do atual prefeito da época, lá o prefeito de então, Esdras Guzmão. Não houve, inclusive, para colocar um fato inusitado que só aconteceu na história do Brasil, na cidade de Vitória da Conquista. Por que então o advogado do prefeito, Ademir Esmerim Medina, não assumiu a prefeitura no dia 31 de dezembro para tentar desvincular qualquer coisa da prefeita Irma Lemos? Estaria ele aí, representando Esdras Guzmão e a sucedendo. Mas isso é teratológico, não existe no direito. Ora, se ele não pôde assumir a prefeitura por procuração de Esdras Guzmão no período de dezembro, por que então o advogado Ademir Esmerim, em combinação com a Câmara de Vereadores, em combinação com a prefeita eleita, resolveu dar um susto e fazer o que é que foi aquilo mesmo? Na cidade de Vitória da Conquista, que foi notícia no Brasil inteiro pela pataquada que foi feita. Era ele que iria assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro. Foi anunciado pelo chefe do cerimonial. E só não assumiu por interferência do vereador Anderson e do vereador Chico Estrela, que naquela época era adversário da prefeita Sheila Lemos. Do contrário, teríamos essa anomalia jurídica e política na história de Vitória da Conquista. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: por volta de 1800 e alguma coisa, José Nunes Baiense ganhou a eleição em Vitória da Conquista.
A história não nos mostra se ele governou ou não, por quê? A eleição era feita na igreja e José Nunes Baiense ganhou a eleição. Só que aí, o grupo que estava no mando, que foi derrotado, simplesmente impediu a posse de José Nunes Baiense. Logo, ele não se tornou intendente de Vitória da Conquista. Essa confusão gerou tanta polêmica que se discutia na capital da província, em Salvador, e Salvador, o governo de Salvador, mandava dar posse a José Nunes Baiense. Porém, nós não temos documento histórico garantindo se José Nunes Baiense foi intendente de Vitória da Conquista ou não. Ninguém sabe, porque não tem nada escrito. Eu estou reportando isso porque isso aconteceu lá nos anos 1800 e alguma coisa, Bom, então dizendo isso, meus caros e minhas caras, a pergunta, de certa forma, com todo respeito à excelência do senhor juiz de direito, ora, se a vice-prefeita substituísse o prefeito no último dia, ficaria impedida? Ficaria. Porque se ela substituísse no último dia, significa o quê? Que ela foi a chefe do mandato. Porque o prefeito não poderia voltar no dia 1º, porque já era outro mandato. Então está dizendo o seguinte, não se trata nem de último dia, então achei aqui a observação tão absurda, tão rasa, tão pequena. Com todo respeito ao juiz, mas é meu direito de dizer que isso é risível. Ela substituiu o prefeito durante o mês inteiro. Mas o prefeito não retornou, doutor juiz. Não retornou, ele não tem nada a ver com a eleição posterior. Ele não retornou por quê? Primeiro, ele não tinha condições. Segundo, o mandato estava acabando, tinha um mandato novo, ele tinha a perspectiva de se recuperar e assumir o seu mandato novo. Mas as condições dele eram precárias, mas a substituição no cargo de prefeito pela vice-prefeita não é precário, não. Já que a gente está analisando a palavra precária. Bom, dizendo isso, para não fazer confusão na sua cabeça, misturar a situação, não devemos tratar da questão do mandato posterior. Mas temos que dizer o seguinte, a partir do momento que a prefeita Sheila Lemos assumiu a prefeitura no mandato, porque o prefeito eleito não tinha condições, ela já se tornou prefeita de Vitória da Conquista. Segundo mandato, um da mãe e o dela o segundo. Correto? Do grupo familiar Excelências. Bom, dizendo isso, se o prefeito reassumisse, nós concordaríamos com a tese, que eu particularmente não concordo, mas seria uma corrente vencida, retornou, pronto. Se ele retornou, ele assumiu o cargo, mas é da eleição de 2021 até 2024. Tem nada a ver com a eleição passada. A eleição só se torna segundo mandato para Sheila Lemos a partir do momento em que o prefeito não retornou mais à Vitória da Conquista em sua plenitude na sua vida. Não existe nenhum documento assinado por ele desde dezembro, absolutamente nada. Mas não é esse o problema. É que aí a prefeita Sheila exerceu o mandato familiar pela segunda vez. A sua mãe exerceu o mandato de prefeita na eleição passada e ela exerce o mandato de prefeita nessa eleição.
aí não haveria problema algum. Ela poderia, inclusive, ter sido candidata a prefeita ou candidata a vice-prefeita, como de fato o foi. E aí o que diz a lei? Ela não pode um terceiro mandato, porque continua na mesma família. Entender o contrário é, no mínimo, uma preguiça de raciocinar. Não é comum a quem tenha QI acima de 120. Bom, dizendo isso, meus caros e minhas caras, na minha opinião, que alguém me convença do contrário, diga que minha argumentação está errada. A prefeita continua inelegível. Agora, é preciso entender que é um começo de uma ação. E essa ação irá, na minha visão, certeza absoluta, simplesmente acabar definitivamente com essa discordância. Porque essa ação está absolutamente correta. A ação feita, assinada pelos advogados da coligação contrária em Vitória da Conquista, notadamente o advogado Alexandre Pereira, o advogado Alessandro, né, o Dival Maturano, enfim, mais alguns advogados que assinam em conjunto. Isso é absolutamente certo o que eu estou falando. Então, com a decisão tomada em Vitória da Conquista, ficou parecendo brincadeira de garoto. Olha só, ora, se a vice-prefeita substituísse o prefeito no último dia, ficaria inelegível? O que tem a ver o último dia? O que tem a ver o último dia com a situação que está se discutindo? Absolutamente nada. Frase desnecessária. Depois aqui, ainda que o afastamento fosse por férias, ainda assim permaneceria a substituição. Tá bom. Mas a substituição, ela não se consagra a partir do momento de que o titular não retorna, do que o titular retorne? É ou não é? Mas o titular, vamos supor, tirou férias e abandonou. Como é que faz? Ainda assim é substituição? O titular, no caso específico de Vitória da Conquista, jamais retornou para o mandato. Estava vivo, mas não tinha condições. Ora, se a lei diz que um prefeito que se afastar por 15 dias para tomar posse, ele perde o mandato, e se ele não voltou e não compareceu, ele teve esse mandato? Não, o mandato acabou. Então, esse último mês, meu caro e minha cara, o último mês é sucessão, perdeu o mandato, não era mais prefeito. E não se tornou dono do mandato, porque o mandato acabou no dia 31 de dezembro. E eu já disse a vocês que teve a pantomima do dia 1º de janeiro. Foi até bom que eu não estava presente, mas eu acompanhei aqui a transmissão e eu, inocente, porque eu sou o tipo do cara que eu acredito em quase tudo, desconfio de tudo. Mas nesse dia eu confesso que era uma coisa tão bestial que eu não podia desconfiar. Quando eu vi o cerimonial chamando para tomar posse e fazer juramento por procuração, o advogado Ademir Esmerim Medina, que nunca explicou a Vitória da Conquista o que foi aquilo. É claro que deve ter uma razão, porque é um grande advogado. E para se submeter a algo tão cômico, tem que ter uma explicação. O povo de Vitória da Conquista não sabe. Agora, que havia uma combinação entre a Câmara de Vereadores, parte da Câmara, não era todo mundo não,
da vice-prefeita eleita. Havia sim, lamentavelmente. Mas o bobo fui eu aqui, que peguei o telefone e mandei uma mensagem para o presidente da Câmara e disse assim: acaba com essa palhaçada aí. Isso não pode, não. Acho que ele nem leu, estava entusiasmado lá, eufórico, presidindo a sessão, mas eu fiz essa mensagem para ele. Está lá no celular dele até hoje. Então, meus caros e minhas caras, precisamos ver qual é o entendimento que o Tribunal Regional Eleitoral terá desse assunto. Se terá coragem suficiente para dizer que isso não é a tese, não. Isso está dentro da lei. É terceiro mandato, sim. Porque existem algumas situações, alguns pareceres e alguns julgamentos onde não tem nenhum caso de um prefeito que não retornou para terminar o mandato, que é o caso específico de Vitória da Conquista. Então, por ser uma figura única, é necessário que haja uma decisão ou do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Ninguém está fazendo isso aqui de birra, de brincadeira ou de porque é adversário ou deixa de ser, não. Isso é um tratamento sério no direito brasileiro, porque nós sabemos que sempre foi assim, mas não podemos dizer que sempre será. Onde os poderosos, qualquer chance que tenham, vão tentar se perpetuar no poder. Ou você esqueceu do ex-presidente de saudosa memória, que ao ser presidente do Brasil, entendeu que poderia gastar 300 bilhões de reais de forma enviesada para comprar voto. Não contente com isso, mandou até a polícia rodoviária impedir a chegada de eleitores que o próprio governo descobriu que eram majoritariamente simpatizantes à candidatura do adversário, para que esse não comparecesse às urnas. Isso não é porque Bolsonaro é ruim, não. É a estrutura do poder brasileiro, onde quem tem o poder tem que ganhar sempre. Eu me lembro aqui, para encerrar esse vídeo, de um jogo entre Conquista Esporte Clube e Esporte Clube Bahia. E o Conquista começou a ganhar o jogo lá na Fonte Nova, eu acredito, ou no Campo da Graça, não me recordo. E aí, o cambalacho feito por Osório Vilas Boas, acabou a coisa invertendo e o Bahia ganhou o jogo. E o inocente presidente do Conquista foi confabular com Osório Vilas Boas. E questionando que houve gol anulado, coisa assim, pênalti marcado, qualquer coisa nesse sentido. E aí o Osório virou para ele, eu não vou falar o nome do presidente aqui não, para não incomodar ninguém, eu vou para ele e falou assim: você queria ganhar, é? Você acha que ia sair de Conquista para ganhar jogo aqui? Aqui na Bahia? Ah, você é muito inocente. Você pode ganhar lá em Conquista, aqui não ganha não. É isso que eu digo. O poder é assim. Quer mais uma? Coronel Limoeiro, líder político do Pernambuco, responsável pela ascensão de Marco Maciel, aquele que foi vice-presidente da República. Houve uma época no Brasil que o voto era lista. Você botava dentro do envelope e pronto, era aquele voto seu lá. E aí o empregado do Coronel Limoeiro disse assim: mas coronel, eu queria saber em quem eu ia votar aqui, eu não sei nem quem que eu vou votar, o senhor já me deu o envelope. Ele chegou e disse assim: você não sabe que o voto é secreto? Isso é folclórico? É engraçado?
Mas isso acontecia demais. Entendeu? Porque o poder é desse jeito. É a mesma coisa da perpetuação da mesma família. Lemos agora no Poder e Vitória da Conquista para um terceiro mandato. Boa tarde.